Olá, seja bem-vindo. Nós estamos apresentando nesse vídeo o conceito sobre mentoria. Se você estiver vendo no YouTube, na descrição tem o link para a nossa página na internet que trata de mentoria. Eu vou iniciar dando uma pequena definição simples e distinguindo um pouquinho o coach, o consultor e o mentor. Só para uma breve orientação, se você quiser com mais profundidade, tem vídeos excelentes aí no YouTube que podem ser estudados e vão te dar uma distinção mais completa. A palavra coach em inglês é treinador. Normalmente quem é um coach fez um curso para ser coach e ali ele tem uma técnica, um passo a passo, onde ele leva aquele que ele vai treinar a tomar determinadas decisões, mas normalmente com muitas perguntas, buscando sempre a resposta da própria pessoa. Ou seja, ele saca um conhecimento que está dentro da pessoa ou leva ela a pensar para encontrar as respostas. O coach normalmente tem algumas ferramentas que ele aplica para ajudar nesse raciocínio. E assim, necessariamente ele não precisa ter experiência naquele setor, ou seja, ele aplica o método dele no setor da pessoa e consegue com isso levá-la a uma performance melhor. Regra geral, esse é o trabalho do coach. Evidentemente, se ele tiver uma experiência naquilo, ele vai ser um coach com mais propriedade, mas não é necessário isso. O consultor, ele tem uma diferença grande, ele normalmente é um especialista em um determinado setor. Pode ser um especialista em finanças, em administração, ou estética, por exemplo, ou moda. E ele então vai, como consultor, desenvolver um método próprio, onde ele aplica os conhecimentos dele. E normalmente ele visita a tua empresa, ou se for um coaching personal styler, por exemplo, ele vai marcar com você, vai analisar teu guarda-roupa, tua maneira de se apresentar, fotos, etc. E ele vai fazer um levantamento daquela situação e vai propor uma solução que provavelmente ele vai acompanhar e implementar, se for na empresa, se for com você, ele pode até sair com você para um banho de shopping, comprar roupas novas, mudar corte de cabelo, etc. Enfim, o consultor, seja empresarial ou de outras ordens, ele é um especialista naquela área e ele faz junto com você. Qual é o conceito, então, de mentor? O que é a mentoria? O mentor, ele tem uma diferença grande dos outros dois, porque, de fato, não é possível que a pessoa seja um mentor sem que ela tenha percorrido um caminho. Ou seja, a especialização do mentor é numa determinada atividade, numa determinada área que ele percorreu, que ele teve experiências, que ele errou, que ele lidou, que ele levantou problemas, que ele estudou, que ele resolveu situações e ele alcançou uma certa performance, um certo desenvolvimento naquele campo específico. Então ele acumulou necessariamente, não se pode ser um mentor sem isso, uma vivência naquele determinado setor em que ele vai prestar a mentoria. E o mentor vai usar essa mentoria para fazer com que você ganhe tempo e para que você ganhe performance, que você se desenvolva melhor naquela área que você foi buscar o mentor. Como ele já percorreu o caminho, como ele já fez vários raciocínios, errou, acertou e etc., e evidentemente como ele se mantém atualizado naquele assunto, ele vai poder fazer com que você economize tempo, com que você economize materiais, com que você tome decisões mais acertadas. E o mentor, normalmente, é alguém mais incisivo do que propriamente o coach, por exemplo. O consultor, normalmente, tem um pouco de incisividade porque ele é um especialista naquela área. O mentor, com certeza, vai chacoalhar a tua experiência, ele vai questionar e ele vai, com propriedade, como já percorreu aquele percurso, te dar alternativas e descartar alguns caminhos que ele vai revelar a você, provavelmente vão te levar muito mais tempo e você vai desperdiçar recursos com isso. Então vou dar um exemplo claro, por exemplo, alguém
é um fabricante na área de borracha, fez aquilo durante muitos anos, desenvolveu equipamentos, materiais, etc. Ele já tem 30, 40 anos de experiência naquele setor. E aí tem um jovem empreendedor com 20 e poucos anos que vai iniciar naquele assunto. Então, é neste momento que o mentor faz sentido, porque ele vai marcar um encontro, vai passar um período com esse mentor e ele vai então transferir a experiência dele, os caminhos, o que deu certo, o que deu errado naquele segmento. É como mais ou menos ocorre no setor de franquia. As franquias, na verdade, é um tipo de mentoria, porque alguém que tem uma loja, que vende aquele produto, que lida com a publicidade, com a escolha do ponto, com os custos, com o estoque, com funcionários, etc., ele vai transferir para alguém que vai começar uma loja nova, que não tem experiência alguma, toda a experiência acumulada, prática e vivencial e também teórica, porque se a pessoa for um bom mentor, além de ter a experiência, ele também vai buscar as melhores teorias a respeito daquilo que ele se dedica. Então, esse grosso modo, assim, de maneira sintética, é o trabalho e a diferença entre o coach, o consultor e o mentor. E o mentor, normalmente, ele não vai fazer com você, ele vai transferir a experiência para você e vai acompanhar e vai corrigir aquilo que eventualmente precisa ser adaptado, melhorado, etc., sugerindo caminhos. Como normalmente funciona o trabalho de mentoria? Você vai ter reuniões que podem ser online, podem ser presenciais, e você vai expor exatamente o que você deseja, quais são os teus maiores problemas, as maiores barreiras, dificuldades, entraves, limitações, e o mentor então vai olhar o teu caminho, um caminho que ele já percorreu, e ele vai usar da experiência dele para te dar um passo a passo, para questionar o que você está fazendo, para te dar algumas ferramentas que ele utiliza dentro do trabalho dele. Enfim, ele vai transferir uma experiência já percorrida para você. É nesse ponto que a mentoria ela tem um resultado extraordinário, muito interessante, porque alguém com mais experiência que andou o caminho, ele vai te transferir tudo que ele sabe a respeito daquele assunto. E assim, como o mentor normalmente faz isso cotidianamente com várias pessoas, ele acaba se atualizando na prática do que anda acontecendo naquele tipo de atividade e provavelmente, se for um bom mentor, continuará estudando aquele assunto academicamente, vendo as principais teorias que estão inovando naquele campo e setor. Ou seja, não é só alguém que tem uma experiência passada, é alguém que acompanha o presente e tem as teorias melhores que discorrem sobre aquele assunto. Esse é o ideal para a função de mentor. E agora sim, a questão, como se escolhe um mentor? Como é que você pode escolher um mentor que vá te ajudar? Bom, primeiro ponto, na própria definição que nós demos, precisa ser alguém que tenha experiência naquilo que você necessita de apoio para o teu desenvolvimento. Então você precisa encontrar alguém no assunto, no problema, na questão da tua vida, seja pessoal, profissional ou empresarial, que percorreu um caminho e que pode te auxiliar da maneira como eu descrevi. Bom, uma das coisas importantes é que você acompanhe o trabalho dessa pessoa que está prestando o serviço de mentoria. Então, se você vai às redes sociais, veja lives, veja vídeos, veja e avalie o que é apresentado, como ele se propõe a desenvolver o trabalho dele. Então, essa é a primeira, assim, o primeiro momento é isso que você deve fazer. Se você tiver tido a indicação de alguém que passou pelo processo da tua confiança, também pode ser um bom apoio, né? Alguém que seja teu amigo. Eu não gosto muito dos testemunhos que normalmente são colocados em sites, etc.,
de pessoas que o mentor atendeu, ou mesmo coach, ou até mesmo consultor. E que as pessoas testificam e testemunham a respeito do bom trabalho do mentor, ou do consultor, ou do coach, enfim. Por quê? Porque normalmente esses testemunhos são escolhidos, né? Então eu não considero assim com tanta validade. Agora, se você que conhece alguém comenta com você, aí também eu acho uma boa fonte, né? Uma outra maneira é você procurar no Reclame Aqui, procurar através da internet se há alguma reclamação, se alguém não gostou, foi mal atendido, etc. Também pode ser uma boa referência para você finalizar a tua escolha e poder conversar com o mentor, talvez fechar um contrato de trabalho. Eu vou dar aqui para você o que eu considero o ponto central, o ponto vital, o ponto mais importante na escolha de um mentor. E talvez você ache interessante esse critério, porque ele serve não só para mentoria, mas para outras coisas. Existe um encontro que ocorre entre mentor e mentorado, provavelmente bem no início. É algo que às vezes intelectualmente, mesmo conscientemente, a gente não explica muito bem. Claro que evidentemente você já seguiu essa linha que eu falei, viu as redes sociais, viu trabalhos, viu algum texto, etc., lives, acompanhou. Mas assim, quando você entra em contato com a pessoa, quando você olha nos olhos dela, quando você entra nesse contato pessoal, eu considero que essa empatia, essa simpatia, este envolvimento que acontece, ele é central. Por que eu digo isso? O mentor pode ter as mais altas credenciais, indicações, títulos e etc. Mas se na hora em que você estiver diante dele, alguma coisa em você não harmonizar, né, eu acho que a maior probabilidade é desse tipo de trabalho não dar certo, não funcionar. Vou dar até dois exemplos, né? O exemplo do médico, que você vai entregar a tua saúde nas mãos dele, e do mecânico, principalmente para os homens aí, que gostam muito do carro, e que você vai até um mecânico, chega naquele mecânico, às vezes tem uma indicação, às vezes a oficina é boa, mas quando você olha para a pessoa, alguma coisa em você não entra em harmonia, não sente que ele seja um profissional de confiança. E o médico também. Às vezes pode ser um cara com muitos títulos, uma consulta cara e etc., mas na hora que você está diante dele, não acontece aquele encontro de almas, aquele encontro de frequência, aquele encontro de sintonia. E você não desenvolve fé, você não desenvolve esperança, você não olha para aquele profissional e não sente entusiasmo. Se isto não acontecer, te dou uma recomendação, por melhores que sejam indicações, não faça. Não vai funcionar. Aqui na minha mentoria, como eu acredito profundamente nisso que eu estou te colocando, eu tenho um processo para uma escolha mútua. Normalmente eu faço de 1 a 3 encontros antes de nós decidirmos se vamos trabalhar juntos ou não. Por quê? Porque se eu também não sentir esse estalo, se eu não sentir essa condição de poder ajudar a pessoa, eu prefiro declinar do trabalho. Ou seja, não é só pelo pagamento, pela proposta comercial. Mas eu sinceramente preciso sentir que eu posso ajudar aquela pessoa. E eu preciso que ela sinta o mesmo. Se ela sentir que verdadeiramente eu posso auxiliá-la naquilo que ela está precisando, então nós temos um encontro entre mentor e mentorado. E eu tenho certeza que neste caso, aí vai haver sucesso no atendimento. Então eu prefiro declinar se eu sentir que isso não vai acontecer, né? Então eu dou uma recomendação para você assistir o vídeo que está aqui na página da internet. Se você está no YouTube, entre no site, pegue o link que está no vídeo e você vai ver o vídeo que fala sobre o nosso processo para atendimento em mentoria, que descreve como é que são essas 3 reuniões. E também, eu não sei exatamente se você deseja uma mentoria pessoal, profissional ou para a tua empresa. Então nós temos alguns vídeos que falam a respeito disso. Há um vídeo sobre mentoria pessoal e profissional, que é bom você assistir, e um vídeo sobre mentoria empresarial, se você é um empresário e precisa de um mentor que auxilie no desenvolvimento da tua empresa.
Ok? Eu agradeço imensamente por você estar aqui, pela tua atenção. Se isso tocou o teu coração, se você sentiu bem no que ouviu, prossiga vendo os outros vídeos e, por final, entre em contato conosco, que aí nós vamos dar o passo a passo para talvez iniciarmos um trabalho de mentoria. Eu agradeço e espero o seu contato.